Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Mulher Pode. É um podcast do PL Mulher aqui no estado de São Paulo que trouxe, está trazendo e vai trazer. Essa é a última edição da segunda temporada, mas a gente vai ampliar ainda mais a participação das mulheres de direita na política. Nós já trouxemos aqui nos nossos podcasts vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, contaram suas experiências, falaram como a política está transformando a sociedade com a participação cada vez mais efetiva das mulheres. Trouxemos também exemplos de projetos que deram certo, que as vereadoras do PL, nas cidades onde elas representam a população, elas apresentaram o projeto. Falamos também dos encontros do PL Mulher, que fizemos em Brasília, que fizemos em Guarulhos e que estamos fazendo também nos municípios. Eu tenho viajado para muitos municípios do nosso estado de São Paulo, e são muitos mesmo, né? 645 municípios paulistas que têm representatividade feminina, que tem o PL Mulher presente. E hoje a gente vai trazer mais duas representantes, que são mulheres que já estão nesse caminho, são lideranças que já estão nesse caminho há algum tempo e estão inspirando outras mulheres. Nós vamos bater um papo com elas. É a Célia Regina Gonçalves, que é a presidente do PL Mulher na cidade de Santos e tem uma atuação muito bonita, fazendo reuniões de mulheres, conversando com as mulheres, olhando também para os municípios vizinhos aqui na Baixada Santista. E eu tenho também a Sandra Madureira, que já é uma liderança já bem mais experiente também na política, no Litoral Sul, que é da cidade de Peruíbe. Ela é presidente do PL Mulher na cidade de Peruíbe e ajuda a gente bastante no nosso trabalho. Então vamos conversar com elas, bater um papo descontraído para elas contarem sobre as experiências, né, e incentivar você que está acompanhando o nosso podcast a participar cada vez mais da política, porque a mulher transforma a política de verdade. Eu sou a Rosana Vale, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo com muito orgulho, sou deputada federal, é o meu segundo mandato e temos muito para compartilhar aqui. Bem-vinda, Célia, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, quero que você fale sobre a sua experiência à frente do PL Mulher na cidade de Santos. Como tem sido, Célia? Boa tarde, deputada. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde, Sandra. Falando do PL Mulher, né, contando um pouquinho da minha experiência, eu já comentei várias vezes e gosto sempre de falar que já estou no PL há algum tempo, né? A gente já tem aí uma estrada, né, na carreira política. E posso falar do antes e do depois, né? Minha experiência antes e a minha experiência depois de Rosana Vale e Michele Bolsonaro. Como você já sabe, e muitas já sabem que eu já estive à frente do PL Mulher, lá em 2016, 2017, e na época o projeto ainda estava começando, né? E nós tínhamos muitos sonhos, né? As mulheres aqui, principalmente da cidade de Santos, né, são engajadas, nós tínhamos muitos sonhos. Só que os sonhos eles ficavam mais engavetados, né? Ainda não era possível colocá-los em prática. E com a vinda da Michele e com a inspiração Rosana Vale, o movimento cresceu muito, né? A gente tem muito orgulho de dizer que nós temos aí quase 400 mulheres, né, engajadas num grupo, e todas muito ricas em informação, em vontade, em ideias e projetos. Eu aprendo com elas a cada dia, né? Então, assim, é uma oportunidade até de agradecer e de falar para as mulheres que não tenham medo, que venham, que participem, que deem ideias, que deem opiniões, porque, assim, é enriquecedor. Eu tenho aprendido muito, embora já esteja na política há alguns anos, né? Mas tenho aprendido muito com esse projeto e a tendência realmente é cada vez crescer mais. Eu sempre brinco que as mulheres é que vão resolver a bagunça que está no nosso país e eu tenho certeza que vão mesmo. É isso. Isso mesmo, Célia. E olha, tem uma notícia que eu não sei se você já ficou sabendo, mas o número de filiados na nossa cidade de Santos, a maioria é mulher. Olha. Nós temos cerca de E deixa eu contar uma 1.700. coisa para você. Ah, Deixa eu contar, você falando sobre isso, eu me lembrei de um fato que aconteceu hoje.
Eu estava lá no trabalho de manhã na Câmara, né? E uma das meninas do PL me ligou: Célia, eu estou no ponto do ônibus, a moça quer se filiar ao PL, eu vou mandar ela ligar para você. Eu falei, manda me ligar. Então a coisa ela está tão assim animada que elas falam, elas param no ponto do ônibus, elas param na farmácia, no mercado e elas mesmas falam do nosso trabalho. É muito bacana. Tem que parabenizar muito você, deputada, e a nossa presidente Michele, porque realmente nos inspiraram muito, nos fortaleceram muito. Isso mesmo. Sandra, qual é a realidade nas cidades do litoral sul também, né? Mais encaminhando aqui, temos a Baixada, temos as cidades do litoral sul. Você representa o PL Mulher em Peruíbe. Eu já lhe conheço faz algum tempo também, né? Liderou podcast, programas de rádio, é uma mulher muito atuante. E são essas mulheres que estão inspirando outras. Você é uma grande liderança também. Muito obrigada. Feliz e honrada, meninas, de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A Célia é uma querida. É muito bom estar ao lado dela, como presidente também. Deputada, honrada em caminhar ao seu lado já há alguns anos, né, desde o Rota do Sol, lá nos eventos que fazíamos aqui em Peruíbe. E sempre uma honra muito grande estar contigo. Nós, como presidentes do PL Mulher, temos sido, assim, ricamente abençoadas com treinamentos, com formações que vocês nos promovem. Isso é excelente, né? Então, nós, como temos um espírito ensinável, estamos ali para aprender todos os dias. Como presidente do PL Mulher aqui da cidade de Peruíbe, nós temos caminhado já numa trajetória há alguns anos. A política sempre esteve presente, né, nas nossas veias, mas como presidente do PL Mulher, tem sido um trabalho de inspirar mulheres a não terem medo, como a Célia disse, não é, Célia? De que venham, né, conhecer o trabalho, se filiando, se aproximando. O que eu percebo? Como você, Célia, hoje também passei por essa experiência. Às vezes a gente caminha pela cidade, alguém fala, olha, eu tô querendo me filiar, mas eu sou do partido tal, como é que eu faço? Isso tem sido uma troca muito importante, porque você percebe que as mulheres estão se identificando com o PL Mulher. Hoje o PL Mulher é uma realidade nas cidades. Hoje existe uma representatividade muito grande e o PL ele se destaca. Onde nós estamos, o PL se destaca como um movimento, né? Eu digo o maior movimento de mulheres que reúne mulheres estabelecidas, bem formadas, desde as donas de casa até aquelas mulheres mais capacitadas academicamente. E tem sido assim, deputada Célia, temos caminhado com grupos em rodas de conversas, informações, participando de conselhos da cidade, participando nas câmaras legislativas. Esse tem sido um trabalho diário, intenso, realmente motivando e inspirando mulheres a estarem ao nosso lado, caminhar ao nosso lado. E às vezes elas nos trazem demandas extremamente difíceis. No entanto, nós temos aí o apoio, né, da deputada Rosana Vale, que é um apoio federal. Então, isso nos auxilia muito, porque o trabalho da deputada, ele é, assim, facilmente identificável nas cidades. Então, sempre que há demandas, nós conseguimos atuar e resolvê-las também. E Michele e Rosana foi uma junção maravilhosa para nós, que recebemos delas todo esse apoio, todo esse ajuste necessário no dia a dia, sempre prontas. Deputada, sua equipe, eu sempre elogio, eu sempre gosto de elogiar, mas elas são sempre muito prontas a buscar soluções para as necessidades das cidades. Então, assim, nessa nossa conversa, eu vou contando algumas coisas que temos feito por aqui. Isso mesmo, obrigada, viu, Sandra? E é bom ouvir isso, saber que as mulheres estão sendo acolhidas e está tendo prosseguimento, né? Não só fazer parte de um partido político. Né? Nós estamos reunidas porque temos um propósito. Nós queremos que mais mulheres consigam compreender a política, se engajar nessa política para fazer a transformação.
E a Sandra falou muito bem sobre os conselhos. As mulheres, quando começam a acompanhar a política, principalmente a política municipal, porque o primeiro contato que o eleitor tem é com ali, né, com o seu bairro, com os problemas do seu bairro, e que ele quer e precisa que alguém ouça, né, ou o vereador, por exemplo. Então, nós temos feito esse trabalho de capacitação para que mais mulheres sejam candidatas e sejam eleitas vereadoras, por exemplo, na nossa cidade. E o trabalho que começou a ser feito com a presidente Michele Bolsonaro ali, a partir de 2023, já tem dado muito resultado. Aqui no estado de São Paulo, nós conseguimos aumentar muito a participação de mulheres na política e o número de mulheres eleitas. Éramos 72 vereadoras eleitas no estado de São Paulo. Hoje somos 184 vereadoras eleitas no estado de São Paulo. Todas essas mulheres estão nas suas cidades, na sua base, trabalhando, fomentando a política, fazendo a política pública que a gente acredita, e as mulheres têm qualidades que são importantíssimas na política. Então, essas qualidades, elas são usadas hoje na política para que a gente consiga ter acesso, por exemplo, uma mãe atípica, ter acesso a um tratamento para o filho que até então a pessoa não sabia que tinha, ou vai lá e reivindica junto, né, à prefeitura, e muitos outros propósitos que a gente vai tendo para a política pública, que essa é a verdadeira política. A Célia, por exemplo, Célia, eu gostaria que você falasse isso até para outras presidentes, né, no estado de São Paulo, de um trabalho que você faz via grupo de WhatsApp. Então, a correria do dia a dia, a gente, às vezes, se afasta das discussões, porque a gente está indo trabalhar, está levando o filho na escola, enfim, está pagando as contas, e às vezes não tem tempo de acompanhar. Então, ali naquele grupo, a Célia passa as informações do meu trabalho, do trabalho da presidente Michele Bolsonaro, do que está sendo feito, até para que as mulheres consigam argumentar em grupos, em reuniões, falar sobre o momento político e o que está acontecendo em Brasília. Isso é muito importante também, né, Célia? Na cidade e na política nacional. Isso, dar voz, né? Nós formamos um grupo, quando iniciei a frente do PL Mulher, agora pela segunda vez, né? Comecei formando esse grupo de WhatsApp, e sempre de forma muito democrática. Então, sempre conversando com elas, o que elas achavam melhor, como achavam melhor, né, como o grupo é administrado. Então, hoje o grupo é administrado pela nominata, né, sou eu administradora, algumas meninas da equipe da deputada e mais as meninas da nominata do PL Mulher. E nós postamos lá tudo que interessa, toda a orientação que nós recebemos, ou do próprio partido, ou da equipe da deputada, que interessa para nossa pauta, né, de direita, tanto do município como de Brasília. E as mulheres, elas têm elas já têm ali, né, uma referência de receber a informação, de repassar. Quando elas têm alguma coisa para comentar, o grupo, por decisão da maioria, é um grupo fechado, né? Até para que não saia muito do roteiro que a gente tem, que é realmente informação sobre a política, né? E quando elas têm alguma informação para passar, ou alguma dúvida que elas têm total liberdade de falar comigo, com qualquer pessoa da equipe da deputada ou da nominata, e está dando certo, né? Eu acho que o importante foi que nós criamos um vínculo, que além do grupo do WhatsApp, nós fazemos sempre pequenos encontros ou encontros maiores, quando a deputada consegue organizar e participar, né? E a escuta é muito importante, né? Então, assim, como a Sandra comentou, e é verdade, é um trabalho dinâmico, intenso, né? Onde você escuta o tempo todo, elas têm sempre alguma coisa para falar, às vezes cobrando, outras vezes sugerindo, mas é enriquecedor. E deu certo, porque eu brinco que hoje nós temos aí um clube feminino bem engajado, umas ajudam as outras, né? Olha, essa aqui está doente, ela está precisando disso, daquilo, está precisando conversar, está precisando de oração. Então, o grupo cresceu nesse sentido, de uma amizade, né? E o que eu acho que precisa, né? A gente sempre precisa colocar alguma coisa a mais.
eu sinto nelas uma necessidade, e isso é muito bacana. Deixo aqui até o pedido para a deputada, que eu já fiz algumas vezes, né? A necessidade de estar mais próximas. Então, assim, se no futuro houver a possibilidade de ter um espaço para que a gente possa se encontrar, não só Santos, né? Mas a região toda, né? Eu acho que seria, assim, um enriquecimento maior ainda. Mas está dando muito certo. E falando também um pouquinho do projeto Alicerçadas Brasil, né? Que é um projeto que a Michele Bolsonaro, com a Ana e a deputada, nos orientaram, né, a formar, e nós estamos fazendo algumas células, já fizemos algumas, e é muito interessante, porque a ideia é formar pequenas células com 12 mulheres, né, nós fazemos e nunca dá 12, sempre tem a mais, né, graças a Deus também. E muitas que participaram da primeira querem continuar participando, né? Então, assim, eu acho que a gente está num caminho muito positivo, muito bonito, muito bom, tem só a crescer, né? É isso. Sandra, como é que é na cidade de Peruíbe? Você também tem participado de reuniões assim? Você está sentindo que as mulheres estão querendo participar mais da política do que antes? Sim, deputada, com certeza. Como a Célia disse, nós estamos implantando, né, o programa Alicerça Brasil, que são esses encontros menores, até 12 mulheres, e isso tem sido muito dinâmico, muito gostoso, porque essa roda, né, esse encontro de mulheres, proporciona muitas coisas. Então, são necessidades, oportunidades, até vagas de emprego, que surge ali numa amizade, num relacionamento, e esses encontros quinzenais, eles são maravilhosos. Como a Célia disse, elas querem participar ativamente. Então, eu tenho percebido que mulheres nos procuram para fazer parte de algum grupo. Isso tem sido maravilhoso. Uma novidade que nós retomamos, deputada, esse ano, foi as blitz educativas, que era algo que nós já fazíamos há algum tempo e retomamos esse ano em março, fazendo o Maio Laranja, que aproveitamos as oportunidades do calendário nacional de campanhas educativas, como Maio Laranja, Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, e nós saímos às ruas uma vez por semana, ocupando espaços livres, feiras, espaços de oportunidades que temos ali onde tem um grupo maior de pessoas, e nós, então, falamos sobre campanhas educativas, né, sobre violência doméstica, que foi em agosto, e agora estamos com o Setembro Amarelo, e com isso, com esse movimento na cidade, as pessoas nos percebem, e então existe essa troca com mulheres que talvez a gente não alcançasse se nós não estivéssemos fazendo essas ações. Tem sido ações, assim, já aguardadas pela cidade. Nós temos levado essa blitz educativa para até a zona rural, que é às vezes um espaço e um bairro esquecido, não é? Pelas cidades. Então, nós aproveitamos em grupos pequenos, aproveitamos a nominata, sempre incluímos outras mulheres nesses eventos. E eu tenho aqui, deputada, muitas mulheres que têm tempo livre. Elas já se aposentaram, elas já criaram seus filhos, elas já estão numa situação um pouco mais confortável em termos de tempo, então elas se juntam a nós nesses horários de feiras livres, de oportunidades, e participam conosco, distribuindo os lacinhos, sempre tem o laço, né, lilás, rosa, então nós distribuímos os laços e também distribuímos o material informativo. Só para a deputada e Célia tomarem conhecimento, eu aproveitei algumas cartilhas suas, deputada, de sua autoria, de violência doméstica, e nós distribuímos aqui, entre o mês de julho e agosto, quase 800 cartilhas informativas, com lacinhos, sempre parando e ouvindo essas mulheres, no momento em que ela está ali atravessando uma rua, passando para ir pagar uma conta no banco, na lotérica, ou levando seu filho para a escola. Fizemos o Maio Laranja na porta das escolas. Isso foi fantástico, inclusive a Polícia Militar nos ajudou em uma ação onde um dos alunos nos procurou e disse, olha, eu fui colocado num grupo de nudes.
Olha, Então, a polícia pôde atuar e descobriu aqui na cidade uma quadrilha que estava aliciando olha, crianças. Então, essas campanhas educativas, essas blitz educativas, para nós têm sido assim momentos em que nós acolhemos pessoas, não somente mulheres, né? Homens, jovens, crianças, idosos, tem sido assim uma ação muito produtiva. E com essa oportunidade, nós conhecemos as mulheres e já convidamos para o PAB, para um programa Alicerce Brasil, uma roda de conversa para estarem conosco. Então, muito assim, nós interessante. temos disseminado, né, a ideia do PAB, da filiação, e se juntando a fazer um trabalho útil, porque às vezes as mulheres estão em casa e elas não se sentem tão úteis, né? Então, fazendo Algumas as já se campanhas, aposentaram, né? Já cumpriram, já criaram os filhos e são mulheres ativas e querem participar. E é a chance também, né, de agregar com a gente, porque tem os mesmos valores. A Célia faz muito esse trabalho social também. E é uma coisa que nós maravilha, admiramos, porque a Célia reúne as mulheres que querem ajudar, né, entidades assistenciais, está sempre fazendo perfeito. encontros, é a sopa, o chá da tarde, né, Célia? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, para servir talvez até de exemplo para outras presidentes nas suas cidades organizarem esses encontros também, porque aí não é só uma conversa política, parte para a ação, ajuda a uma PAI, a uma instituição, e a Célia faz bastante isso, uma creche. Isso. Então, nós temos, assim, no grupo, né, mulheres diversificadas, né, cada uma com um perfil diferente. E tem aquelas que têm esse lado, né, social, vertente, são bem ligadas a essas causas sociais, assim como eu, que gosto bastante também, é um trabalho que eu gosto de fazer. E eu acredito muito no trabalho de bastidor, né, aquele trabalho que você faz e faz com o coração e entrega, né, e esse trabalho é a energia, né, que se cria ali, ela é fantástica e tende só a melhorar tanto para a pessoa, para nós, para o grupo, né, como na sociedade no geral, né, no nosso entorno. Então, como é que acontece isso? Normalmente a gente pesquisa, né, entre elas mesmo, qual é a creche, qual é a entidade, qual é o local que agora está precisando de ajuda. Então, no grupo mesmo, tem várias mulheres que fazem parte, né? Olha, está precisando de, lá no educandário, está precisando de tal produto. Então, nós fazemos um trabalho, né? Aí nós pegamos aquelas que podem participar, né? Fazemos um trabalho para ir ao local, às vezes nós vamos com música, às vezes nós vamos só para conversar, e aquilo que estiver precisando, a gente faz esse movimento no grupo, e geralmente dá muito certo, né? Nós fizemos um trabalho há pouco tempo para uma creche aqui de Santos, estava precisando de material escolar, e foi fantástico, né? Porque a doação delas foi assim maravilhosa. E é assim, fazemos também encontros vamos fazer a noite da pizza em prol de uma creche, de uma entidade, e todas muito participativas. É um trabalho bem bacana também. Falando assim, na parte da política, né? Nós temos também um grupo bem engajado na política que já deu certo a vertente, porque já estão aí as meninas aí no Consegue, né? Algumas já estão fazendo parte do Consegue. Conselho de Eu tenho Segurança. orientado isso, Conselho de Segurança, né? Para a gente aqui em Santos, uma vitória, porque é um grupo de direita que está à frente aí do sétimo Consegue. Maravilha. Eu tenho conversado bastante com elas também a respeito da frequência em conselhos, participação em conselhos. O que falta, né, para a gente realmente é o conhecimento. Às vezes elas querem fazer, como a Sandra comentou e falou muito bem, as mulheres têm muita vontade de fazer, né? Tem muita energia para fazer, mas não sabem o caminho. Então, eu acho que o nosso trabalho também à frente do PL Mulher é esse de você orientar, explicar quais são os caminhos e quando nós não sabemos também buscar, né, para que elas saibam como elas podem agir, de que forma elas podem atuar no meio político. Às vezes elas vão em sessões, né, na Câmara Municipal, quando tem alguma pauta que seja voltada para o nosso interesse, elas participam também.
E a gente está crescendo cada dia mais nesse sentido, a tendência é crescer mais. Eu gostei bastante da ideia da Sandra, já estou aqui meio que guardando para copiar, porque é bem positiva, né? Eu acho que é isso aí mesmo, né? A E gente. sabe, Célia, o que eu percebo é que todas essas ações, elas começam a perceber que isso é política. É uma Exatamente, política pública, uma política de qualidade, que é o exatamente. que as mulheres, né? As mulheres têm trazido essa inovação para a política. A política que realmente traz um resultado para a pessoa, para a família, para a sua necessidade. Então, eu sempre gosto de comentar, querida, isso é política pública. Você sabia que isso é política? Você já prestou É, atenção? Você disse que não gostava de política, mas você já prestou atenção que isso é política? Então, essa verdade, verdade, troca tem sido, assim, constante entre nós. E isso vai verdade. desmistificando e trazendo mulheres que ainda têm um pouquinho de receio com relação à política, não é? Eu acho que Então, essa questão que você colocou, o receio, o medo, isso, né? Eu acho que medo. a mulher, por muito tempo, ela foi podada, principalmente né, da minha geração, né? Fomos preparadas para casar, ter filhos, ser mãe, né, esposa, e alheia ao que acontecia na política, né? E E o que é nosso incrível, trabalho hoje de engajamento, de fazer elas acreditarem, não, você sim, pode fazer parte, você deve fazer parte, e não tenha medo, né? Isso é importantíssimo. e o E que é incrível, quanta coisa boa você tira, né, de mulheres, às vezes, humildes. Eu tenho tido experiências riquíssimas, né? Eu já falei para a uhum, deputada que um dia eu vou passar essas informações todas para que ela escreva um livro. Porque você vê de locais e mulheres, assim, de comunidades, como elas têm conteúdo, como elas têm ideias, né? E precisam ser ouvidas, é isso, dá essa oportunidade. e o que é incrível, Célia, é que nós descobrimos e fomos despertadas que é possível ser mãe, que é a nossa principal missão, não é? Ser Sim, mãe, ser dona de casa, ser uma mulher simples, exercer a nossa fé, a nossa espiritualidade e ainda sim, assim participar da vida pública das cidades, não é? exatamente. Participar da política, a política boa, a política que traz resultados, que traz respostas, né? Eu, por exemplo, eu vejo também a deputada gosta de cozinhar, gosta de trazer uma receita nova. Eu gosto de cuidar do meu lar, eu gosto de cuidar, eu gosto de limpar, de zelar, eu gosto de uma mesa posta, né? E nós, como mães, eu, deputada, a Célia tem filhos adultos? Tem, Tenho tem. 2 filhos Tem. casados Nós, já. olha aí, nós, como mães de filhos adultos, a nossa preocupação não terminou. Então, Não, nós temos que ter um zelo pela nossa casa, pela espiritualidade da nossa casa, pelo cuidado com a nossa casa. Mesmo assim, eu sempre abro esse assunto nas rodas de conversa. Meninas, é possível você ter um lar harmonioso, né? Organizado e ainda participar de ações públicas. Participar é. de um conselho, participar de uma câmara municipal, participar de um curso, uma formação que você queira fazer, né? Uma das ações que nós temos aqui também é que nós participamos dos coletivos da cidade através do Bazar Solidário. Então, um bazar Sim. solidário itinerante. Então, uma vez ao mês, nós participamos em comunidades, às vezes em espaços públicos, às vezes em igrejas, trazendo essas mulheres e trazendo o empreendedorismo. Porque essa mulher, por Ótimo. exemplo, que nunca fez nada, essa mulher que foi formada para ser esposa e mãe, e que agora os filhos casaram, e ela ficou sem muita atividade. Então ela falou: mas eu vou fazer o quê? Reúne as suas roupas, os seus pertences, convida uma amiga e monta uma banca no bazar. De repente, ela, sem perceber, Célia, deputada, ela está engajando, ela já está produzindo, ela já está confeccionando um artesanato, ou ela encontrou um produto que ela pode apresentar ao público. Então, essas feiras de bazares também têm sido momentos maravilhosos para nós,
depoimentos incríveis, deputada, como a Célia disse, né? Material para livro, e de livro eu sei que a senhora gosta, né? Material, conteúdo para livros, porque são depoimentos incríveis de mulheres que estavam depressivas, angustiadas, se sentindo inúteis, e que agora têm um motivo para sair de casa, para participar de uma ação, ou de um bazar, ou de um conselho, e como a Célia disse, eu coloco lá no grupo de WhatsApp, toda semana eu coloco a agenda da semana, ou da quinzena. Pessoal, olha, quinzena tem isso aqui, ó. Vai ter reunião do Conseg, vai ter reunião do Conselho da Cidade, vai ter um curso de formação feito pela prefeitura, vai ter uma feira de artesanato, vai ter um bazar solidário, e elas vão se encaixando, vão se colocando ali, olha, eu posso nesse horário, que às vezes alguns são de manhã, tarde, noite, então, não saio à noite. Então, vai na Feira Livre que vai ter uma blitz educativa. E com isso tem sido muito legal, porque a gente vai sempre com uma cor de roupa, com os nossos lacinhos, ou com o nosso PIN. Então, as mulheres com o nosso PIN, né? Olha só, ouvindo vocês falarem quantas ideias para outras presidentes municipais do PL, de engajamento, de participação, porque essa é a contribuição que nós, mulheres, estamos dando para a política, trazendo essa leveza, porque a mulher, ela está na política, mas ela quer ação, ela quer ajudar a outra pessoa, seja uma instituição, seja uma mulher que está passando por um problema, uma situação difícil, a mulher é cuidadora por natureza. Então, nós não podemos desperdiçar essa qualidade que as mulheres têm para contribuir para a boa política, porque a política, como a Sandra falou, como a Célia falou, a política é ajudar alguém, é você, né, interferir positivamente na vida de alguém, seja através de um programa, seja através de uma participação, através de uma cobrança, de uma fiscalização. E vocês que são presidentes do PL Mulher, vocês são lideranças para isso na cidade, para agregar outras mulheres, para descobrir os potenciais que nós temos na cidade, de reuniões, de programas, de projetos, de políticas públicas. Vocês, no bate-papo aqui, nesse podcast, citaram várias ações que as mulheres nas cidades podem fazer. Vamos participar mais dos conselhos de segurança, dos conselhos de saúde, vamos falar mais de política para que a gente saiba exatamente quais são os direitos enquanto cidadão que cada um de nós tem na cidade. E esse apoio do PL Mulher tem sido importantíssimo nesse cuidado, nessas características femininas que são levadas ou para a ação social ou para o empreendedorismo. Eu, enquanto deputada, também tenho feito muitas ações que estão levando oportunidades para as mulheres. Feiras para mulheres empreendedoras, curso de capacitação, porque às vezes a mulher faz um doce na casa dela e já vende, mas ela não tem toda aquela logística de como vai vender o doce na rede social, fazer com que atraia mais clientes, como tirar uma boa foto. Enfim, tem N possibilidades que essa mulher pode estar descobrindo ali, né, de motivação para ela crescer ainda mais. E o PL Mulher tem esse objetivo, fazer a mulher ser capacitada, crescer, se sentir segura. Nem sempre ela vai querer ocupar um cargo político. Muitas vezes ela vai, como a minha prima Célia, que fala muito de trabalho dos bastidores, né, de, através do trabalho dela, levar outras mulheres que podem ter esse talento ou que queiram estar à frente. Assim também a Sandra, na cidade, Peruíbe também está de parabéns. Nós em breve vamos fazer uma reunião na cidade, em outras cidades ali do litoral, como a Célia vem fazendo também aqui, encontros. Se depender da Célia, toda semana tem uma reunião de mulheres, porque as mulheres são muito ativas, também, né? Gostam de... Eu sinto saudade delas, acredita? Saudade. Célia, deputada, essa semana... vínculo, não é, Sandra? A gente cria um vínculo. Cria. Na sexta-feira agora, eu farei um chá de mulheres para o encontro dos PABs. Então, vai ser um chá
para a gente tomar um café juntas, para conversarmos, sem uma pauta específica, mas um momento de encontro entre os pares. Vai ser muito gostoso. Que bacana, Tenho certeza. bacana. Então, olha, eu quero agradecer a vocês por esse tempo aqui, que tenha servido de inspiração para outras mulheres, líderes do PL, nos 645 municípios do nosso estado de São Paulo. Eu quero em breve, e esse é um desejo também da nossa presidente nacional do PL, mulher Michele Bolsonaro, que em breve todos os municípios do Brasil tenham, né, lideranças, presidentes do PL Mulher ali como referência para ajudar o próximo, para fazer ações, para conhecimento maior de política por parte das mulheres, para que no ano que vem, nos próximos anos, a gente aumente cada vez mais a participação das mulheres, né? Elas chegaram para mudar realmente a política, nós chegamos para isso, para sermos ouvidas, para ouvirmos outras mulheres, as famílias, e para que os nossos valores sejam, né, consolidados no nosso país. Um beijo para vocês. Obrigada a todos que acompanharam. Foram momentos incríveis aqui da segunda temporada do Mulher Pode, que é um podcast voltado para as mulheres. Em breve nós vamos preparar a terceira temporada do podcast Mulher Pode, trazer outras mulheres também que são médicas, engenheiras, advogadas, professoras, enfim, N possibilidades para que a gente agregue cada vez mais. Então, um beijo para vocês, obrigada por acompanharem a gente, obrigada por incentivarem através do PL Mulher, que as mulheres sejam cada vez mais participantes e atuantes na política. E a gente volta na terceira temporada em breve com o Mulher Pode, que é um bate-papo, um podcast idealizado pelo PL Mulher aqui no estado de São Paulo para você, que é mulher de direita, conservadora e que quer ver, né, as famílias, os seus valores sendo consolidados. É para isso que a gente está aqui. Um beijo. Tchau, meninas. Muito obrigada. Beijo. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.